sendo repórter, eu queria entrar num assunto. Você falou América do Sul, você cobriu o acidente da Chape. É, Você estava em São Paulo e foi pra lá? foi, Como... foi. Isso aí é o seguinte, foi em 2016, o acidente, né, foi numa madrugada de segunda para terça. Eu lembro que eu estava dormindo e meu chefe me ligou, o André. Ele falou: "Ó, o Que horas avião está era isso? desaparecido". Eu acho que eram 2 da manhã. O desaparecimento é por volta de meia-noite, o acidente, né? No momento, Uhum. o desaparecimento. Ele me ligou, eu morava na quadra da rádio mesmo, então eu fui o primeiro a chegar na redação, era muito perto. E aí eu lembro que eu cheguei, os grupos de WhatsApp ali bombando, o que está acontecendo? E a primeira coisa que me veio e me chocou foi que o Deva estava no voo. Eu trabalhei com o Deva 4 anos, 12, 13, 14, 15. Todos muito amigos do Deva ali na redação. Lembro até que eu cheguei a ligar para o celular do Deva para ver se ele estava no voo ou não. Teve resposta, obviamente. Ele estava no voo. E as primeiras horas difíceis de descobrir o que estava acontecendo, ouvindo as rádios colombianas. Fiquei na redação 8 horas seguidas. Quando deu 10 da manhã, o André, meu chefe, me disse: "Ó, vai para casa, toma um banho, arruma suas coisas, seu voo é 1 e pouco". Já tinha confirmação do horário? Nesse Já, né? horário já sabíamos quem Eu lembro tinha que 6, sobrevivido ou 7 não. horas da manhã, não foi uma Sim, coisa sim, sim, assim? sim, sim. Às 6 da manhã a gente já sabia. A gente não sabia as circunstâncias do acidente, né, Sim. mas que era uma tragédia, todo mundo já sabia. E aí eu embarquei naquela terça-feira, 1 da tarde em Medellín, em São Paulo, fui para Bogotá, de Bogotá para Medellín. Chegando em Medellín, eu passei mal. Na hora que a aeronave está descendo, eu fiquei muito nervoso e passei mal. Passei muito mal, porque eu conhecia Medellín e é uma cidade cercada por montanhas, por Uhum. morros. Eu achei lindo quando eu fui lá da primeira vez. Só que aquele morro tinha matado muitos brasileiros, muitos amigos de amigos, enfim. E quando eu estava chegando perto, eu fiquei com medo. Coisa básica, né? A aeronave está chegando aqui, morro e tal, passei mal. Mas comecei a trabalhar ali na madrugada. Primeira coisa que eu fiz foi visitar o neto, que era o sobrevivente com a condição de saúde mais crítica naquele momento. Estava num hospital no meio do nada, porque não dava tempo de levá-lo para a cidade. O aeroporto fica mais afastado. E fui lá, entrevistei o prefeito de Medellín, que chegou naquelas horas de madrugada. Ele estaria no voo, por algum motivo ele não entrou no voo. O prefeito. É. E aí eu lembro que eu coloquei um médico que fez a cirurgia. O neto teve que passar por uma cirurgia na cabeça nas primeiras horas. E com poucas horas em Medellín, eu consegui colocar na CBN o médico que fez a cirurgia para conversar com o nosso âncora, o Milton Jung. E ali em espanhol, para cá, traduzindo e tal, ele explicou qual era a condição do neto, era muito grave. E ali eu fiquei uma semana. Eu fiquei uma semana em Medellín. E, Curti, eu vou te dizer que foi o maior ensinamento de vida que eu tive, na dor. Era dor para todos, mas o que os colombianos fizeram, nós brasileiros precisamos ser agradecidos para o resto das nossas vidas. Aquela era uma tragédia essencialmente brasileira, Uhum. com alguns bolivianos e venezuelanos, sobretudo da tripulação. Mas era uma dor muito brasileira. A Colômbia era só o cenário da tragédia, mas não tinha um colombiano ali. E o que eles fizeram nos dias seguintes à tragédia, eu me arrepio de lembrar. O episódio que mais me vem à cabeça é o horário do jogo. O jogo era 9 e pouco, no horário nosso, talvez 7 e pouco lá. Uma quarta-feira à noite. Eu estava no aeroporto fazendo uma entrevista com o ministro José Serra. Quando eu desci para Medellín, numa van ali que a prefeitura tinha disponibilizado para os jornalistas, eu não conseguia me aproximar do estádio, embora eu estivesse credenciado. Naquele dia, eles fizeram uma homenagem no horário do jogo. O José Serra foi, fez um lindo depoimento, prefeito da cidade e tal. Estádio lotado, mas não era só o Atanásio Girardot cheio de gente. 3, 4 quadras ao redor do estádio estavam tomadas de pessoas de branco, com flores e cartazes. Eu não consegui me aproximar do muro do estádio para entrar. Eu perdi essa cobertura do lado de dentro, mas ganhei a do lado de fora. Porque, curte, aquelas pessoas estavam sofrendo como se fossem os parentes delas. Eu não consegui entender aquilo. E lembro de um episódio em que, E você perguntou para alguma delas por que vou chegar lá. Eu essa lembro que teve situação? uma hora que eu falando em português na rádio, quando eu desliguei o telefone, uma pessoa chegou e me abraçou. Pelo simples fato de eu falar português. Ela sabia que eu era do Brasil. Não deve ter entendido nada do que eu falei ali no meu relato. E no final da minha cobertura, eu fui no local do acidente e fui visitar 2 universidades. E esse é um pensamento que a CBN sempre teve,
de se conectar com as universidades, com pessoas que estudam, que estão tentando entender o que se passa na sociedade. E 2 professores me explicaram por que aquela era uma dor muito forte para os colombianos. E eles me disseram o seguinte: tem um lema lá que é em Medellín, que é o Echal Palante. A vida é de agora em diante. Não tem para trás. Echal Palante, é para frente. Isso é muito bonito. E a professora lá me dizia que o Medellín, não é nem Colômbia, Medellín, viveu imersa num cenário de dor e tragédia por muitos anos, entre anos 80 e anos 90. Por conta do cartel e tudo que aconteceu na Mesmo Colômbia, quem não viveu em Medellín, não era nascido naquela época e hoje está lá, ainda tem cicatriz. sim, porque alguém algum familiar seu que morreu, um amigo de um amigo seu que você conheceu, a dor está lá ainda. E eles se comovem muito com a tragédia porque eles sabem o que é uma tragédia. Eles viveram num cenário de guerra por muitos anos. E mais, eles amam aquelas montanhas. Eles amam aqueles morros. É uma identidade cultural do povo de Antioquia, que é o departamento onde está Medellín. E aquele morro, aquela montanha, foi cenário de uma tragédia que vai ser lembrada para sempre. Ainda mais por envolver um time de futebol que estava vivendo o seu grande sonho de disputar uma final. Eu fui no local da tragédia e lá uma coisa que me marcou muito tinha um local assim do exército, do lado do exército colombiano, bem perto do local do acidente, bem perto desse morro, e dali você consegue ver a pista. Então, por onde vinha a aeronave, possivelmente aquele era o último morro, aquela era a última montanha. Passa dali e chegariam em vida, tranquilamente. Porque era muito perto. Então, assim, do local da tragédia, num ponto mais alto, você vê a pista. Você vê os aviões passando e a pista lá no fundo.